Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Essência Gospel. Aqui nós não falamos de religião, falamos de essência, falamos de fé, falamos do amor de Deus que transforma e renova vidas. Hoje, vamos mergulhar na história mais fundamental de todas, Gênesis, quando Deus falou e tudo começou. Antes de existir o tempo, antes de qualquer som ecoar, havia apenas Deus. Nada havia, nem céu, nem terra, nem luz, nem sombra. Mas dentro do coração do Eterno, o universo já existia em pensamento. Ele não precisava criar, mas quis criar, por amor. Porque o amor verdadeiro não se contém, ele se manifesta. E então, Deus falou: haja luz. E a luz rompeu o abismo do nada. Pela primeira vez, o universo ouviu a voz do Criador. E onde havia escuridão, nasceu o dia. Deus separou a luz das trevas, estabeleceu o dia e a noite, as águas e o firmamento, a terra seca e o mar. Cada detalhe era uma assinatura dele, cada sopro uma revelação do seu poder. E no sexto dia, o ponto alto da sua obra. Deus criou o ser humano. Deus desceu ao pó da terra, moldou o homem com suas próprias mãos e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Naquele instante, o barro respirou. O pó se tornou alma viva. O homem abriu os olhos e viu o rosto do seu Criador. O primeiro olhar humano foi o olhar de Deus. O primeiro som que ouviu foi a voz do amor eterno. E Deus disse: domina a terra, governa, multiplica, mas acima de tudo, anda comigo. Deus plantou um jardim chamado Éden, onde tudo era perfeito. Rios cristalinos, frutos abundantes, animais em harmonia. Mas o maior presente não era o jardim. Era a presença de Deus. Todos os dias, o Criador passeava ali ao entardecer, e Adão o reconhecia pela voz. Eles conversavam face a face. Nenhuma religião, nenhuma culpa, nenhum medo, apenas comunhão perfeita. Deus viu que o homem estava só, e do seu lado, formou a mulher. Eva nasceu não como um acessório, mas como uma extensão do amor. Não da cabeça, para dominar, nem dos pés, para ser pisada, mas da costela, perto do coração, para caminhar lado a lado. E quando Adão a viu, exclamou: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Deus sorriu. A criação estava completa. Mas o inimigo da luz observava. A serpente introduziu a dúvida no coração humano. Será que Deus disse mesmo? Eva olhou para o fruto proibido, parecia agradável e desejável. E ela comeu. Adão, que deveria proteger, também comeu. Naquele instante, o paraíso silenciou. A pureza se quebrou. E o homem criado para dominar passou a se esconder. Deus veio ao jardim como sempre, mas Adão não apareceu. Então, pela primeira vez, Deus perguntou: Adão, onde estás? Não porque ele não soubesse onde estava, mas porque o homem já não sabia onde estava espiritualmente. O pecado o havia afastado. O medo substituiu a confiança. Deus, com tristeza, o vestiu com peles, o primeiro sacrifício, e o expulsou do Éden. Não como castigo, mas como proteção. Porque se comesse da árvore da vida em pecado, viveria eternamente separado. Mesmo quando o homem caiu, Deus já falava da cruz. A história da redenção começou no Éden. Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. O pecado já estava no coração humano. Caim ofereceu o fruto do campo, Abel, um cordeiro com sangue. Deus se agradou do sacrifício de Abel, pois o sangue simboliza a aliança. Caim, tomado pela inveja, matou seu irmão. O primeiro sangue inocente derramado clamou da terra. E Deus disse: o sangue de teu irmão clama a mim. A humanidade se multiplicou, mas a maldade também. O coração do homem era continuamente mau. Mas entre todos havia um justo, Noé. Constrói uma arca, disse o Senhor. E durante anos, Noé pregou a justiça. Enquanto o povo zombava, ele construía. Enquanto o mundo ria, ele obedecia.
E então, a chuva veio. As águas cobriram a terra, mas Noé e sua família foram guardados, porque a obediência sempre gera salvação. E Deus colocou no céu o arco-íris, como um lembrete de sua misericórdia. Depois do dilúvio, os homens decidiram se unir, não para adorar a Deus, mas para se tornarem como Ele. Façamos uma torre que chegue aos céus. E Deus olhou e viu o orgulho. Então, confundiu suas línguas. E o que era unidade falsa virou confusão verdadeira. Babel significa confusão. Quando o homem tenta subir sem Deus, sempre cai. Entre as multidões, Deus chamou um homem, Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que te mostrarei. Abrão não sabia para onde ia, mas confiou em quem o chamou. E Deus fez uma aliança. De ti farei uma grande nação. O velho sem filhos se tornou pai de multidões. A fé o transformou em Abraão, o amigo de Deus. De Abraão veio Isaque, o filho da promessa. De Isaque, Jacó, que lutou com Deus e foi chamado Israel. E de Israel nasceram 12 tribos. Mas entre os filhos, um tinha sonhos que vinham do alto, José. Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, lançado em prisões, mas em cada queda, Deus estava tecendo o propósito. Do poço ao palácio, José se tornou governador do Egito. E no tempo certo, salvou sua família. Ele chorou, mas perdoou, porque entendeu. O que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Gênesis é mais do que o início do mundo. É o início de cada recomeço. O mesmo Deus que disse, haja luz, ainda fala no meio da sua escuridão. O mesmo Deus que criou o homem do pó, ainda transforma corações endurecidos em vidas cheias de propósito. De Adão a José, uma coisa permanece. Deus nunca desistiu da humanidade. E até hoje, ele continua dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quando Deus fala, tudo começa novamente. Se esta mensagem tocou sua alma, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Vamos juntos espalhar a essência do amor de Deus. Fiquem na paz e até a próxima.